Olá pessoal, estou gravando esse videozinho rápido aqui em razão da atualização do Claude e olha que interessante isso daqui. Cada vez mais as ferramentas de inteligência artificial estão ficando personalizadas. Esse aqui é o meu assistente de agravo de instrumento e sempre que o usuário enviava um arquivo para ele, ele perguntava para o usuário, olha, qual é o tamanho do parágrafo que tu gosta, qual é o tamanho da seção do mérito, ele fazia algumas perguntas e o usuário precisava responder por escrito. Com essa nova atualização do Claude, olhem o que acontece. O Claude ficou cada vez mais personalizado. Agora, quando a gente sobe os arquivos, ele vai ler os arquivos, ele vai ler o meu comando e ele vai fazer perguntas ao usuário que simplesmente vai responder elas como se fosse um checkbox. Ele está aqui, ó, analisei os documentos, olha só, qual é o padrão de parágrafos desejados? Eu vou escolher aqui. Olha, eu gosto de parágrafos médios, de 6 a 10 linhas. A extensão para a parte do mérito, essa aqui é uma peça que eu quero, ela concisa, padrão, concisa. Deseja que eu minute a peça sessão por sessão ou toda de uma vez? Eu quero a peça toda de uma vez, eu quero primeiro o relatório, depois o mérito recursal e depois os pedidos. Então eu vou clicar aqui toda de uma vez. E aí ele vai me minutar o meu agravo de instrumento de uma forma totalmente personalizada. Todos os meus assistentes de peças processuais têm esse tipo de interação. São mais de 50 assistentes, cada assistente para um tipo de atividade com um modelo, e com isso a gente consegue atingir um nível de personalização para o usuário muito alto. E o Claude, com essa nova atualização, ele ficou muito interessante. E agora ele vai minutar a nossa peça. Olha só, pessoal, ele começou, então, a minutar a nossa peça de acordo com as minhas instruções e ele vai seguir o meu modelo. Ele vai fazer do breve relatório, depois ele vai fazer do cabimento e da tempestividade, depois ele vai fazer do mérito recursal e ele começa sempre com palavras minhas. Por exemplo, isso aqui fui eu que coloquei, os conectivos fui eu que coloquei. Depois do mérito recursal, ele vai fazer a parte de antecipação dos efeitos da tutela e depois ele vai fazer a parte dos pedidos. E é uma peça robusta, uma peça complexa. E é por isso que esses assistentes eles fazem toda a diferença quando a gente trabalha na nossa rotina jurídica. Se você ainda não utiliza nenhum tipo de assistente de inteligência artificial, nenhuma inteligência artificial, recomendo que comece, porque a rotina jurídica de vocês ela vai ser completamente alterada.